vai abrir uma nova tela, exatamente para o processo de solicitação. Aqui na tela de solicitação do médico, ele vai poder exatamente visualizar a primeira seção, que é a seção paciente. Temos o botão chamado selecionar paciente, que ele é exatamente um facilitador para o cirurgião, pois quando você clicar nesse botão, haverá alguns mecanismos de filtro que você poderá exatamente verificar se esse paciente já teve algum tipo de atendimento no hospital. Caso ele teve esse atendimento, exatamente ele vai puxar esse cadastro desse paciente para o sistema. Então, nesse caso, vamos colocar um nome qualquer e vamos pesquisar para ver se encontramos este paciente. Não conseguimos encontrar. Vou tirar a acentuação. Conseguimos encontrar alguns pacientes com esse nome. Para ser mais assertivo, recomendamos, né, verificar pelo CPF, ou se você já tiver o número do prontuário desse paciente, é só inserir que será mais assertivo. Se for paciente SUS, você pode colocar o nome dele e o cartão SUS, caso você tenha esse dado, como também data de nascimento, enfim. Para selecionar esse paciente que já possui cadastro, basta clicar no menu, no botão selecionar. Ele irá preencher exatamente as informações que foram colhidas dentro exatamente do cadastro dele. Porém, existem alguns campos que são obrigatórios. Todos os campos que houverem o asterisco em vermelho são obrigatórios para o preenchimento do usuário. Neste caso, como o CPF não foi encontrado dentro do banco de dados, precisará inserir um CPF. Logo abaixo, a parte de convênios. Caso não for encontrado, será necessário inserir esse convênio. O plano ele não está obrigatório e nem o número da carteira, mas caso você tenha o plano e o número da carteira, pode inserir. Aqui, como obrigatório, temos o celular do paciente. Então, se, por exemplo, foi cadastrado o telefone celular dele, dentro da parte de telefone, é só copiar e colar exatamente onde estiver localizado para telefone. Temos aqui a parte da agenda, onde não está obrigatório a data desejada e nem a hora prevista. Caso tenha a hora e data prevista, que geralmente você tem focado exatamente para cirurgias de urgência e emergência, mas caso você não tenha, porque nesse intuito para cirurgias eletivas, geralmente você não tem uma determinada data já prevista. Caso não tenha, não tem nenhum problema, não é obrigatório. Porém, a duração desse procedimento é obrigatória. Então, você precisará colocar a duração. Aqui, o caráter da cirurgia, que é muito importante e é obrigatório. Seletivo, urgência, emergência ou semi-eletivo. Se possui reserva ou não de UTI. E também é obrigatório e muito importante, pois isso aqui serve de alerta para o hospital poder verificar exatamente a vaga desse leito. Então, ao colocar, é obrigatório para o preenchimento. Aqui é a situação voltada para os blocos, né? Onde precisará informar se é do centro cirúrgico 1, 2, hemodinâmica, enfim. Colocando exatamente a informação, temos o próximo campo, chamado possui OPME, que é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque ao sinalizar que sim, você de fato precisará colocar pelo menos um item de OPME dentro do processo de solicitação. Temos aqui, obrigatoriamente também, o processo de congelação, sabendo que temos aí a questão dos horários do processo de congelação para efetuação da coleta. Então, ao clicar como sim, você tem exatamente aqui o laboratório parceiro do hospital.
Aqui temos também, obrigatoriamente, a técnica será robótica, por vídeo ou convencional. Reserva de sangue, temos a mesma regra que a questão do possui PME. Caso eu coloque como sim, é necessário a obrigatoriedade de incluir dentro do processo pelo menos um hemoderivado. Cirurgia conjunta é mais uma sinalização caso tenha, né, no processo no mesmo período, né, duas cirurgias simultâneas ali para o mesmo paciente. Então, caso tenha, seja combinado dessa forma, você poderá sinalizar que é uma cirurgia conjunta e, com isso, vai ajudar exatamente a equipe operacional nesse detrimento de verificações, validações para esse tipo de performance. Paciente com isolamento, né? São aqueles pacientes, muitas vezes oncológicos, que precisam de isolamento de sala. Então, isso aqui também servirá como um alerta para a equipe operacional. A anatomia patológica, exatamente, ele não é obrigatório, mas se torna importante. Então, se tiver essa informação, é importante ser inserido, né, dentro do processo de solicitação. Aqui você vai ter exatamente alguns campos vinculados ao processo de algum tipo de observação importante que queira informar dentro do processo de solicitação. Temos aqui a parte de internação, onde o regime é obrigatório devido ao processo de integração com o sistema hospitalar. Então, hospitalar e hospital-dia, eu tenho aqui nesse processo o conhecimento de que esse paciente precisará de internação. Ao colocar como ambulatorial, eu informo, né, para o hospital que esse paciente é um paciente SADT, ou seja, sem geração de guia de internação. Aqui são diários que não são obrigatórios, mas caso você tenha essa informação, é só colocar dentro da solicitação. Temos aqui o campo origem do paciente, onde temos ali a origem do paciente, que ele vai ser internado, ou seja, veio do consultório externamente, né? Ou então ele veio exatamente do ambulatório do HSI, ou se esse paciente já está internado, é necessário, então, informar aqui o código do atendimento. Caso não tenha, a equipe interna do hospital fará, então, essa verificação para exatamente ser integrado de forma correta ao sistema hospitalar. Aqui temos o processo de acomodação, se acomodação é apartamento ou enfermaria, de acordo com o convênio. Logo abaixo temos a ficha clínica do paciente, em que é muito importante verificar se esse paciente é alérgico ou não a látex, até porque precisa efetuar, né, o hospital a execução da limpeza e retirada de toda e qualquer partícula de látex dentro da sala cirúrgica. E com essa informação vai ser primordial para que a equipe possa se organizar e preparar esta sala. Alergia ou doenças sistêmicas. Caso apresente mais algum tipo, né, de outro tipo de alergia a esse paciente, é necessário esta informação e está como obrigatório. É de texto livre e caso não tenha, é só aplicar como não para informar a equipe interna do hospital sobre esse assunto. Temos o CID, então o Código Internacional de Doenças é obrigatório e é preciso que seja preenchido. Então, ao colocar os 3 primeiros caracteres do código ou da descrição do CID, ele apresentará essa listagem para que você possa selecionar esse CID. O peso, ele não é obrigatório, mas é muito importante, principalmente para a agência transfusional poder fazer algumas avaliações, algumas validações mediante o processo ali dos hemoderivados. Aqui nós temos a parte de procedimentos, onde você pode colocar os 3 primeiros caracteres do código TUS ou os 3 primeiros caracteres da descrição desse procedimento. Então, ao colocar aqui 3 caracteres, ele vai pegar exatamente
códigos que contenham o sequencial 154, como vocês podem ver, por exemplo. Agora, se eu quiser pesquisar pela descrição, eu vou colocar a descrição como fêmur. Ele vai exatamente achar todas as cirurgias que têm a palavra fêmur, para que eu possa selecionar esse procedimento. Logicamente, obrigatoriamente a lateralidade, eu preciso informar se aplica ou não, e adicionar esse procedimento. Então, sempre que eu seleciono o procedimento, eu preciso adicioná-lo. Caso eu coloque o procedimento errado, eu posso vir aqui no botão de exclusão e fazer exclusão e adicionar novamente. Lembrando que todo procedimento, todo primeiro procedimento a ser adicionado, ele é um procedimento principal. Os demais procedimentos que forem adicionando após o primeiro serão considerados procedimentos secundários. Temos uma observação mediante a essa situação dos procedimentos, em que, para caso de ligado, né, ao processo SUS, temos um diferencial dentro do sistema. Qual é esse diferencial? Veja que aqui, ó, eu tentei excluir esse procedimento que eu acabei de adicionar como principal. Veja que o sistema ele não permite que eu retire o procedimento principal, a não ser que tenha mais de um procedimento, e aí sim eu consigo retirar, colocar, no caso, aquele procedimento. Eu vou fazer aqui o simulado, eu vou colocar um segundo procedimento aqui, e aí eu preciso colocar esse segundo procedimento que eu acabei de adicionar, clicando aqui nesse botão chamado marcar como principal, onde eu vou deixar esse segundo procedimento como principal, e aquele primeiro eu posso excluir sem nenhum problema. O sistema ele só não permite que retire o procedimento principal que foi adicionado. Então, ele não pode, se adicionou uma vez, não posso retirar um procedimento principal daqui. Agora, respondendo à curiosidade sobre o convênio SUS, vamos verificar aqui na prática o que ocorre. Quando eu coloco SUS dentro do NEO, ele vai fazer uma verificação a partir do momento que eu adicionar um procedimento. Então, eu vou adicionar o procedimento que contém OPME. E veja o que ocorre. O NEO ele já preenche as informações dos OPMEs de acordo com o procedimento que eu acabei de adicionar. E o porquê disso? Porque o NEO, quando eu coloco o convênio SUS, ele tem uma regra que valida todos os itens de acordo com a tabela SIGTAP do governo federal, com as quantidades compatíveis a essa tabela. Caso eu queira colocar um item a mais, ou no caso, uma quantidade a mais do que o compatível, nesse caso eu tenho um botão de edição, onde eu posso clicar nele e fazer a alteração da quantidade. Digamos, eu tenho essa placa com parafuso que eu posso colocar a quantidade 3. Ao salvar, ele vai informar que a quantidade, primeiro, que não possui fornecedor, e segundo, que a justificativa técnica é obrigatória para esses casos. Então, eu preciso informar aqui uma justificativa técnica. Então, eu preciso colocar aqui essa justificativa e salvar essa justificativa aqui. Ok? E nesse caso, eu vou, então, passar para a próxima etapa. Temos aqui a parte de indicação clínica. Na parte de indicação clínica, você pode colocar exatamente as informações de diagnóstico desse paciente e informações relevantes para a cirurgia. Então, você tem aqui exatamente esse espaço para colocar essas informações importantes. Logo abaixo, temos a parte voltada para autorização e cobrança, são os honorários médicos, onde temos aqui 4 tipos de opções. Particular, em que, nesse caso, não vai ser faturado ali pelo hospital, em que, nesse caso, vai ser feito alguma combinação para que seja com o paciente, né, esse acerto. Questão da cooperativa, se a própria cooperativa vai fazer esse acerto com o cirurgião. Se for selecionada a opção cooperativa,
é necessário que você coloque o nome da cooperativa nessa caixa de texto padrão que fica obrigatório, tá? Logo abaixo, se no caso aqui digamos, um médico que é CLT do próprio hospital, então ele pode colocar honorários médicos via hospital, que aí, nesse caso, será do próprio hospital essa vinculação. E, nesse caso, credenciado ao convênio. Então, é colocado aqui exatamente o código referenciado desse prestador para exatamente receber de acordo com esse código referenciado do convênio. Aqui na parte de equipamentos, temos uma regra em que, dependendo do procedimento selecionado, ele pode exatamente ser inserido dentro do NEO esses itens, né, de equipamentos automaticamente. Logicamente que alguns procedimentos não têm essa regra. Então, se caso precise, né, acrescentar um tipo de equipamento, você poderá então selecionar ou pesquisar pelos 3 primeiros caracteres do código ou pelos 3 primeiros dígitos voltado pela descrição e pesquisar esse item de equipamento e adicioná-lo dentro da solicitação. Sangue hemoderivados, você vai poder exatamente verificar qual é o hemoderivado, colocar a quantidade dessa bolsa de sangue para que seja vinculado. Nisso, por conta daquele processo, possui sim ou não reserva de sangue, exatamente por isso. Se eu coloco como não, ele deixa bloqueado essa seção de sangue hemoderivado. Se eu coloco como não na parte de OPME, ele vai deixar essa seção de OPME também bloqueada. Temos aqui a parte de materiais e medicamentos, que são exatamente os kits de farmácia. Então, caso você tenha essa informação, você pode estar aplicando aqui a pesquisa desse kit para ser adicionado, ou desse medicamento importante, para ser adicionado à solicitação. Aqui nós temos a parte voltada para os anexos, onde temos muitos desses anexos que não são obrigatórios no momento da solicitação. Porém, temos um que é determinante e obrigatório, que é a inclusão dos documentos, né, do paciente. Então, seja a carteirinha, seja os documentos pessoais desse paciente, você vai poder pegar estes documentos, escanear e inserir esses anexos. Ao clicar em incluir anexo, você vai poder exatamente pegar este arquivo e inserir este arquivo dentro da solicitação, para então efetuar aqui o envio e o registro da solicitação no sistema. Ao clicar em enviar, o NEL ele vai apresentar, caso tenha algum agendamento exatamente com o nome do paciente, o mesmo nome, ele vai indicar, olha, aqui é um alerta de paciente homônimo, para que você analise se de fato você está aplicando uma solicitação em duplicidade. Caso esteja com a solicitação em duplicidade, você pode exatamente cancelar essa solicitação. Ou, se for para o mesmo paciente e realmente é necessário esses 2 procedimentos, basta clicar no botão prosseguir. E depois disso, clicar como sim, confirmando a geração do pedido dentro do sistema. Então, neste caso, houve aqui a geração da solicitação, onde ele coloca aqui o número do protocolo, que é exatamente o código de pedido. Então, com isso, você vai poder clicar na tela inicial e visualizar essa nova solicitação aqui que foi gerada.
Com isso, gerou essa solicitação, simultaneamente será feita essa solicitação vinculada, né, ao processo com a equipe interna do hospital. A equipe interna do hospital também vai estar atenta a essa visualização. E como ela vai estar atenta a essa visualização? Eu vou aqui exatamente abrir a tela do usuário agendador. Veja que o usuário agendador ele já teve aqui exatamente essa visualização desse agendamento. Nesse caso, vai apresentar todo o processo agora de análises e processos de autorização. Para caso SUS, ou o próprio hospital, ele vai conseguir gerar AIH automaticamente. Porém, como explicado anteriormente, será necessário o cadastro do usuário médico, a sua assinatura, para que esteja vinculado à documentação. Caso for convênio, o NEL ele gera também alguns arquivos, algumas guias TIS exatamente homologadas que servem de apoio para ser enviada no processo de autorização com o convênio.